Tem alguém aqui que anda tentando entender o outro, mas que no fundo está tentando se entender também. Alguém que sente muito, que pensa demais e que fica se perguntando se está vendo a verdade ou apenas o que gostaria que fosse real. Hoje essa conversa é sobre a pessoa amada, mas inevitavelmente ela é sobre você também. Então respira fundo, se conecta com a tua intuição, pense na pessoa amada e escolha a opção que te chama. Não aquela que faz mais sentido racionalmente, mas sim aquela que te toca. Opção 1, opção 2. Leve o tempo que precisar, se for necessário, dê uma pausa no vídeo, mas eu darei andamento aqui, tá certo? Opção 2 para cá. A opção 1. Número 1, vem comigo, traz a tua energia para cá, mentaliza a pessoa amada e bora. Bom, essa pessoa, ela pensa em você como alguém que representou um deslocamento muito importante. Como assim, Ali? Não foi uma conexão superficial. Tu mexeu com as estruturas, com as escolhas, com a forma como ela se vê no mundo. Existe aí um pensamento de equilíbrio, a troca justa, mas também de afirmação do próprio ego. Ela se pergunta até onde pode ir sem perder o controle, sem se expor demais. Nos sentimentos, o cenário é completamente contraditório. Existe um cansaço emocional, uma sensação de já ter lutado demais, só que ao mesmo tempo em que reconhece que essa conexão fechou um ciclo importante na vida dela. E mesmo assim, ela se sente presa dentro da própria cabeça, limitada pelos próprios medos. Aqui essa pessoa ela sente, mas ela se defende muito desses sentimentos. Os obstáculos entre vocês dois não é a falta do sentimento, é o orgulho, ritmo diferente e uma visão muito prática do futuro. Existe uma pessoa, uma figura muito forte, seja uma pessoa, uma outra pessoa, ou seja até mesmo a postura da tua pessoa amada, que não abre mão do controle. Tudo precisa ser muito sólido, previsível, seguro. E isso acaba entrando em choque com o que vocês despertam emocionalmente um no outro. Essa pessoa ela teme perder estabilidade, mesmo que isso custe a profundidade. As intenções aqui não são frias. Existe carinho, vontade de aproximação, desejo de vínculo emocional verdadeiro, mas tudo isso vem misturado com insegurança, confusão, medo de se iludir ou até mesmo de iludir você. Ela não sabe até onde pode prometer sem se perder. Essa semana, na prática, ela tende a agir de forma muito oscilante. Ela tende a se aproximar, só que depois ela tende a se afastar, tentando encontrar a paz num lugar mais seguro. Essa pessoa ela quer paz, mas ela ainda não sabe como construí-la sem passar por um confronto interno. E o ponto de lucidez aqui é entender que o sentimento existe, mas a maturidade emocional ainda não acompanha na mesma medida. Tu não está imaginando coisas, número 1. Mas também não pode sustentar sozinha o que precisa ser construído a 2. Essa conexão, ela pede menos expectativa e mais presença, menos leituras de sinais e mais observação de atitudes. Se você ficar em si, inteira, consciente do teu valor, o que for real se aproxima e o que não for se revela. E se essa leitura tocou um lugar muito sensível em você, número 1, uma consulta particular pode sim te ajudar a entender essa dinâmica com mais profundidade, com mais calma, só na tua energia e na energia da pessoa amada. Se fizer sentido, eu estou aqui. E curte o vídeo, me segue. E agora nós vamos para a opção de número 2. Número 2, vem comigo. Já vai aí pensando
na pessoa amada. Traz tua energia para cá. A pessoa, ela pensa em você tentando manter um equilíbrio emocional. Existe aqui um esforço real para não exagerar, para não se entregar demais, para não perder o eixo. Só que ao mesmo tempo essa pessoa ela fantasia, ela idealiza, ela cria cenas internas que nem sempre são ditas ou assumidas. E junto disso há um pensamento defensivo de, eu preciso me proteger, eu não posso mostrar isso tudo. E nos sentimentos, ela se sente bem consigo mesma. Ela está muito confiante, valorizada, reconhecida. Essa conexão entre vocês alimenta o ego, sim. Mas também desperta a sensação de que a vida está girando, de que algo importante está em movimento. Essa pessoa ela gosta de como se sente ao ser desejada, admirada, escolhida por ti. O obstáculo aqui é o silêncio. Silêncio emocional, aqueles sentimentos que surgem, mas que não são falados, que não são sustentados. Momentos de pausa, retração, atitudes que não são totalmente honestas. Existe aqui um receio de vulnerabilidade muito grande. Em alguns momentos, uma tendência até mesmo a esconder o que realmente pensa ou sente. As intenções dessa pessoa em relação a você, elas são expansivas, impulsivas, cheias de vontade de viver algo intenso, mas também muito instáveis. Existe um desejo de avançar, de experimentar, mas com medo do que pode vir à tona quando a fantasia encontra a realidade. O que tu pode esperar dessa pessoa nessa semana aqui essa pessoa ela tende a agir de forma muito dura, mesmo sem intenções. Pode haver aqui um afastamento brusco, se vocês estão se falando, cortes, mudanças de direção. Só que depois disso surge um movimento, uma tentativa ali de retomar o controle, então um afastamento mais consciente, como quem precisa respirar longe para não se machucar, sabe? A grande clareza aqui é que essa pessoa ela vive o que sente em ciclos. Ela se aproxima quando se sente forte e se afasta quando precisa encarar profundidade. Não é falta de interesse, mas sim uma dificuldade de sustentar constância emocional. Essa conexão ela não pede que tu te diminua para caber. Ela te pede que tu te escute. O que te tranquiliza importa muito mais do que o que pode te excitar momentaneamente. E se tu sentiu o número 2, que essa leitura descreveu exatamente o que tu vive, talvez uma conversa individual, só na tua energia, ajude a organizar tudo com mais clareza, com mais segurança. E se fizer sentido para ti, eu estou aqui. Curta o vídeo, me siga e obrigado por confiar nesse espaço. Gratidão por estar aqui.